Fala advogado, fala advogada, estamos começando agora podcast.adv. E o ponto aqui é falar sobre carreira, sobre crescimento profissional, mindset, mentalidade de sucesso na advocacia. Aqui a gente tenta entender como que é a cabeça dos grandes, dos arrojados, aqueles que são promissores, né? E eu tenho a alegria de receber aqui o Pedro Henrique Marques, que é um advogado muito querido, uma pessoa que tem história para contar, né? E que vai falar para a gente um pouco da sua mentalidade jurídica, de como que ele pensa a advocacia, de como era a advocacia e como é hoje, né? A gente já inicia aqui agradecendo os nossos apoiadores, né? Nós temos aí o Instituto Mário Card Filho, que apoia esse nosso projeto. Temos também Centro-Oeste Energia Solar, que apoia o podcast da advocacia aqui em Mato Grosso. Pedro Henrique, muito obrigado. Estou muito feliz de você estar aqui. E fique à vontade aí para falar oi para o pessoal, para a gente começar o nosso bate-papo. André, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu realmente fiquei muito contente por ter sido convidado a participar aqui. Eu já adiantei em off, né, que eu infelizmente não tenho uma participação tão ativa nas redes sociais, até algo que eu preciso melhorar em mim, né? E toda vez que sou convidado para participar de projetos dessa natureza aqui, fico bastante contemplado e vai ser uma honra e um prazer enorme contribuir com esse podcast aqui. Já é sucesso. Obrigado. E o legal, assim, que eu aprendi uma coisa aqui na nossa conversa. Eu tenho que começar a gravar o podcast antes, porque a conversa estava muito legal, vocês não têm noção, né? A gente estava aqui, já faz uns 40 minutos que a gente estava conversando, né? E falando sobre advocacia, falando sobre o direito, né? Tentando entender o mundo que a gente vive, né? E uma das coisas que você estava conversando aqui comigo, que eu achei muito legal, que eu queria levar para o pessoal, é o cheiro de escritório. Como que era o escritório antigamente? O meu avô é advogado, minha mãe também, e advogo, né? Ali já há algum tempo. Eu tenho aí quase 10 anos de advocacia e desde o primeiro ano na Faculdade de Direito eu estagiei dentro de escritório de advocacia. Faço menção, Dr. Antônio Luiz Ferreira, escritório conceituado e muito conhecido aqui em Cuiabá. E eu me lembro o cheiro do escritório em função do papel, das pastas, aquelas pastas amarelas, né, pardas, era o mesmo cheiro do escritório do meu avô, né? Então nós temos uma característica daquela advocacia antiga, aquela advocacia analógica, enquanto a advocacia que utilizava o papel como como instrumento de trabalho, né? Esse cheiro ele é muito característico, porque eu encontrei esse cheiro no escritório do Dr. Antônio Luiz Ferreira e encontrei o cheiro também lá no escritório do meu avô. E o legal é que tem até aquela coisa assim a gente ainda usa, né? Põe no papel, né? Pra gente ver isso aqui, né? Tipo, tira da ideia e materializa, né? E hoje não tem mais o papel, né? A gente tem que... O papel virou um papel virtual. Um papel virtual, né? Mas me fala uma coisa, essa história que vem da família, da advocacia, você sempre pensou em ser advogado? Eu sempre pensei em ser advogado. Eu nunca cogitei ir para o serviço público, ir para concurso público. Eu sempre tive na advocacia aquilo que eu queria fazer desde pequeno. Eu lembro que eu via a carteira da OAB da minha mãe e eu falava, eu quero ter uma dessa, né? Era isso que eu tinha como pretensão e missão enquanto profissão a seguir. Eu me lembro também, lá em Campo Grande, meu avô é advogado em Campo Grande, a gente sempre ia todos os anos no baile do Rubi, e eu via o presidente da OAB como uma autoridade ali. Eu falava, caramba, esse cara, ele é o cara, né? Até mais do que o governador, mais do que, sei lá, qualquer outra autoridade. Sempre admirou. Assim. Muito. Tudo que fosse de OAB, de advocacia, eu sempre tive essa paixão mesmo e não me vejo em outra profissão. É o que eu faço. A única coisa que eu sei fazer na vida é advogar mesmo. E você atuou na área criminal, na área administrativa também? Isso. Né? Isso é interessante porque o meu estágio e a minha... Por que você escolheu essas áreas? Isso vamos começar lá do estágio, né? Eu não tenho referência da advocacia criminal na minha família. Meu avô, ele já fez assim... Meu avô é aquele advogado generalista antigo, né? Mais de 50 anos advogando, então ele fazia do júri a uma reclamação trabalhista, né? E quando eu fui para o escritório do Dr. Antônio,
ele tinha ali como um nicho bem definido, mais a área agrária, depois ele evoluiu para a área de recuperação judicial e empresarial, e eu sempre fazendo ali o acompanhamento das demandas que eu recebia, enfim. E já naquele momento, enquanto eu estava inicialmente como estagiário, depois como advogado, fiquei também como advogado lá por 3 anos, toda a matéria que fugia desse nicho vinha para mim. Então, o cliente ele era um cliente, por exemplo, empresarial, mas tinha uma demanda criminal, ele passava para mim. O cliente ele era um cliente, imagina que seja um cliente da área agrária, mas tinha um problema de improbidade para mim, ou criminal. Então, esse contato com a área de improbidade e a área criminal foi me demonstrando ali que era o que eu gostava de fazer. Quando eu ia para outras áreas, eu não me sentia o prazer de atuar igual eu sentia na improbidade, no criminal, no direito público. Eu sempre gostei muito do direito público. E qual que é o desafio dessa área? Assim, qual que você tem que ter na cabeça? Assim, o cara tá pensando ainda qual área que ele vai trabalhar e fala assim, por que não essa? Qual que é o desafio? O desafio inicial, me parece isso bastante definido, é estar contra o Estado, tá? Ou ter o Estado do outro lado. Não vou usar o termo contra, porque é possível você, inclusive, fazer uma composição. Isso, estar junto com o Estado, mas ter o Estado e todo o seu aparato do outro lado. Isso é um desafio muito grande. Quando eu estou, por exemplo, no âmbito da área privada, direito civil ali, um contrato, enfim, eu tenho 2 advogados, 2 pessoas em patamar igual ali de arma, vamos dizer assim. Quando eu vou para a advocacia criminal, eu tenho, por exemplo, o GAECO, que tem condições de interceptar meu cliente, que tem condições de colocar uma escuta ambiental, que tem infiltração de agentes, e eu tenho que sozinho, muitas vezes apenas ali com as provas que às vezes são raras, escassas, né, que eu tenho no momento inicial, nem sei o que já foi produzido contra o meu cliente, e já começar a identificar qual é o melhor caminho, qual é a melhor medida e qual é a melhor forma de atender esse cliente. Então, o desafio que eu vejo é ter o Estado, com todo o seu aparato, com toda a sua estrutura, contra, ou do outro lado, melhor dizendo, corrigindo novamente, representando pretensões diferentes ou distintas daquilo que o meu cliente me apresenta. E como que você dá a volta nisso? Porque aí você tem que dar um jeito, né? O cliente está aqui, eu tô com um arco e flecha, o cara tá com uma bazuca, isso. Mas você vai defender o cara com a tua vida. E eu vou te falar, estudo, conhecimento, eu acho que eu percebo isso e a gente tem passado por uma defasagem de conhecimento, não só no aspecto ali técnico, mas de mundo. Eu tenho percebido isso. Então, conhecer o meu cliente, eu preciso entender quem é ele. Eu preciso entender se ele é realmente um cliente que está ali por acaso ou se ele é um cliente que, uma pena baixa, ele já se sente bem representado. Tem tudo isso daí. Então, conhecer o meu cliente, conhecer o problema, conhecer qual que é o entendimento, por exemplo, do STJ sobre aquilo. Eu tenho algum caso paradigmático que já foi julgado sobre aquela questão, sobre aquele problema, sobre aquele crime ou aquele contexto fático? Eu preciso conhecer. Quando eu conheço as nuances, os meandros que envolvem esse processo, me facilita muito a atuação, me facilita a ponto de me dar segurança. Eu vou entender que com esse cliente eu preciso disso. Eu vou entender que com esse caso eu tenho a segurança de perder aqui na segunda instância, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mas reverter no STJ. Eu tenho a segurança de perder na primeira instância, mas conseguir vencer na segunda instância. Então, eu conhecer o processo, o cliente, o fato, conhecer. Eu estava recentemente atendendo uma pessoa, eu fui advogar na área criminal para ela, e ela tem uma atividade empresarial específica. Ela foi me explicar, e demorou 3 horas para me explicar, como era a atividade operacional dela. Eu tive que entender como era, como que ela contratava, como que era as licenças, como que era tudo. Que depois que eu entendi, eu falei, tá, agora eu já sei, conheci, já sei qual é o seu problema e já sei também qual é a solução para o seu problema. Então, o conhecimento do caso, do cliente, do problema é fundamental. Legal, porque isso não está na doutrina, isso não está na jurisprudência, isso aí não está no banco da faculdade. Você tem que ter o feeling, né, e a sacada de
entender o ecossistema que você está inserido, porque toda atividade tem um ecossistema, para conseguir enxergar a solução. Porque, querendo ou não, né, e aí o doutor Pedro está tomando cuidado para falar que a gente não está contra o Estado, mas quando o advogado entra num caso, ele está defendendo alguém e está contra o outro. É claro que você pode fazer, a gente está em dois lados diferentes, vamos fazer uma composição, né? Mas o espírito é esse, é aqui contra lá, né? Mas advogado é quem resolve o problema. E para resolver problema, a gente tem que conhecer bem o problema, né? Eu costumo falar isso para os alunos na faculdade. Olha, você tem que ver a coisa que está fora da coisa, né? Então, às vezes, você está vendo uma pessoa está reclamando de uma situação e não é esse o problema está fora daqui. Você pode até resolver aquilo, né? A pessoa vai para casa de família, né? Porque não pagou a pensão. Tá, você vai lá e resolve a pensão, mas não é pensão. O problema é outro, né? O problema é mais pessoal, né? Então, conhecer esse ecossistema do cliente é interessante. E você colocou nesse ponto, e aí lembrando de casos, né? Eu me lembro uma vez que uma determinada pessoa me procurou, ela estava com um problema criminal de violência doméstica ali, enfim, um contexto bastante interessante no aspecto para eu atuar, porque eu via viabilidade na atuação, e complexo porque eu fui identificando situações que ele não tinha percebido que era um problema, e eu alertei. Aí vou avançar a história, né? Eu tinha dito a ele que naquela empresa que ele tinha ali como principal do grupo econômico, alguns pontos me chamou a atenção, e que essa mulher, quando a gente avançasse para retirar o que ela entendia que era dela por direito, ela iria fazer denúncias ou, enfim, iria levar a conhecimento das autoridades algumas informações que eram ruins para ele, né? E foi dito e feito. Então, o problema inicial, o que era? Era a divisão patrimonial, a briga, enfim. Só que quando ele me trouxe... Era uma questão afetiva. Eu já tinha falado para ele, você tem certeza que você quer ir nesse caminho? Porque vai acontecer isso. Não porque sou bruxo e nem porque tem bola de cristal. Você anteviu. Exatamente, porque eu já tinha entendido o que estava inserido naquele contexto. Eu acho que essa é a melhor capacidade da advocacia consultiva. Você antever o problema. Porque tem coisa que você está vendo. É uma criança que está cambalhando e vai cair. Você, vai cair ali, ó. Ele vai, mas como você sabia? Eu falei, não é, porque é o caminhar, né? É o caminho natural, né? Mas isso a gente também ganha com experiência, né? Então, e também com organização. Eu queria saber de você, como que você organiza o seu escritório? E aí, respondendo, e para responder nessa pergunta, eu preciso voltar um pouquinho no tempo, né? Eu comecei a advogar enquanto ali nós estávamos num outro Brasil, num outro mundo, num outro cenário. Mundo pré-pandemia. Exato. E aí, vamos voltar mais um pouquinho, estágio, né? Porque você aprende a advogar não é na faculdade, é no estágio. O estágio ele já te dá um bom acervo de informações que você vai utilizar. E todo o meu estágio foi naquela advocacia analógica. Então, como era a organização? Carga de processo, fórum sem climatização. Organização era caixas, aquelas caixas azuis, né? Pastas pardas, enfim, você tinha que ter. Eu não tenho nenhuma pasta. Não, olha só. Eu não tenho pasta. Eu vou te contar a questão da organização. Saí desse escritório, montei meu escritório. Hoje eu tenho uma outra configuração, fiz uma reforma lá. A primeira vez que eu montei esse escritório, quando eu peguei a sala nua... Armários e armários. Eu fiz armário para pastas, porque essa era a minha base. Fiquei trabalhando ali por 4 anos, sei lá, veio a pandemia. Eu olhei para aqueles armários e falei, caramba, eu não uso isso. Porque a pandemia, isso é muito notório, acelerou demais. Sempre teve o papo, a advocacia criminal vai digitalizar, vai virar tudo eletrônico. Mas nunca acontecia. Sempre, por muito tempo, era impensável. Eu não conseguia acreditar que seria em um ano, por exemplo, possível que todos os... Eu ficava pensando até no plantão, mas peraí, que antigamente você pegava no plantão a petição impressa e levava no tribunal ali para fazer o protocolo. Como que vai ser isso, né? E quem não tem token? Eu sempre fiquei pensando, né? Peraí, então, para que o sujeito ele exerça o direito ao habeas corpus, ele tem que ter um token. Porque hoje ele não consegue peticionar. E o direito de petição? Eu sei, algumas questões... Quem não tem internet? Quem não tem internet? Tudo isso aí eu ficava pensando. E aconteceu, tem dado certo aparentemente. E aí o que eu percebo quando se trata dessa organização?
primeiro que eu tive que aprender na base do murro, né? Foi aquela ideia que eu tinha de organização foi por água abaixo. E aí você vai entendendo qual é primeiro esse novo cenário. Então, um cenário em que não tem mais papel. Se eu não tenho mais papel, não preciso gastar espaço físico com armário. É um cenário que, se tem muito documento digital, eu preciso ter instrumentos, ferramentas... Tem que ter nuvem. Que armazene isso em nuvem, né? Então, e esse instrumento, essa ferramenta, ela precisa ser segura. E ela precisa me dar um espaço interessante. Então, como eu fui modulando meu escritório? Hoje, quando se trata ali de armazenamento, eu uso o OneDrive, né? Porque eu senti nele uma facilidade maior de organização. Eu consigo acessar todos os documentos do meu escritório pelo meu celular e tive nele uma melhor interface ou layout, enfim, eu gostei, ponto. E a parte de comunicação, de e-mail, comunicação com o cliente, eu uso o sistema do Google, né? O Google Drive, o e-mail corporativo aquele layout do Google, do Gmail, né? Que é o que eu achei melhor. Então, respondendo, né, como eu me organizo, basicamente por essas duas ferramentas que são fundamentais para que a gente tenha um mínimo de organização mesmo em nosso escritório. Né? Eu sei que você sente muita falta daquele fórum que não tinha o ar-condicionado ainda, Sim. Né? Era bem interessante. Mas era gostoso, sabia? Olha, esse tempo aí, eu me lembro de vários amigos que estagiaram comigo, depois viraram amigos advogados, enfim. Nós ficávamos ali no fórum, suando, né, carregando aqueles 50 volumes de processo, conversando ali nas lanchonetes que tem ali no fórum. Enfim, era gostoso demais. Foi algo que marcou minha vida. Eu sinto falta. Né? Eu gosto de lá. E aí, quando eu vou no fórum hoje, eu sinto até um pouquinho de falta de vida lá mesmo. Você vê que tem um outro gato pingado andando ali no fórum. Antigamente aquele trem era lotado. A lanchonete está vazia, né? Eu Exato. acho que o pessoal não vai conseguir tocar lanchonete lá, não. E aí era tudo muito, era diferente. Eu tive a oportunidade de assistir a advocacia. Porque se a gente for observar, a advocacia da década de 70 para a advocacia de 2000 e pouquinho aí... Foi um salto já. Foi um salto lento, tá? Agora, pega a advocacia de 2019 para 2023. Você consegue fazer essa análise? De 70 para 2015, que seja... máquina de escrever para computador. Isso. Teve ali a impressão. Quantas petições que eu não fiz para o interior por fax? Por fax. Cara, por fax. Eu acho que o jovem advogado que nos assiste fax nem sabe o que é fax. Fax é como se fosse um e-mail que você coloca um papel e ele sai uma cópia do outro lado. Eu fiz petição, protocolo para o interior por fax. Então, isso a gente pega lá. Vamos colocar de 70, talvez que aí a máquina de escrever, os sistemas informatizados começam ali na década de 80, 90, né? Até 2015, né? Com o novo CPC, já tem um instrumento normativo processual importante, que é o Código de Processo Civil, ele sendo alterado, já se adequando a uma nova... Porque eu falo 70, a minha faculdade eu estudei no Código de 73. O meu CPC é o de 73. Deve ter sido bem legal, assim. Você termina a faculdade em outro código. E logo, em seguida, já começa a pautorar com um novo CPC, que aí você... É outro mundo, é outra loucura, né? E toda essa nossa... quando eu digo a evolução que eu assisti, eu estive nessa advocacia anterior, analógica, antiga, né? Totalmente inadequada ao que nós assistimos hoje, e estou nessa advocacia nova. E eu tenho hoje um pouco mais de facilidade de ler o processo na tela do computador. Eu não conseguia. Eu toda vez que eu ia abrir o PJ, eu xingava, porque eu falava, cara, eu não vou me adaptar. Processo. Imprimia, puff. Quantas árvores que eu não derrubei porque eu não me adaptei. Vai comprar carbono, né? Quando sair daqui, e os aí, créditos. Eu tentei de toda forma me adaptar e me adaptei. Com o tempo, hoje eu já consigo ler. Eu não tenho... Daqui uns dias eu acho que a impressora vai ser algo descartável. Eu comprei meio com raiva, mas não tem jeito. Tem hora que a pessoa precisa assinar uma procuração no papel, aí nem todo mundo usa o ClickSign da vida. Daqui um tempo, acho que será que faz ainda sentido. vai ter? Não faz. Não sei. Não faz. Eu fico pensando é o cliente nisso. mais simples que não tem hoje como assinar digital, pelo menos até onde eu enxergo. Mas assim, é interessante, né? Imagina só, né? Usar o fax. Eu lembro que quando eu era adolescente, e eu nem sonhava em ser advogado, né? Eu fiquei muitos anos na comunicação porque eu sempre gostei. Aí eu já estava... Eu trabalhei na procuradoria municipal, né?
que era a dívida ativa e a procuradoria. E todo mês chegava aquele lex. Então a jurisprudência, né, as decisões, as leis, elas vinham escritas, vinha impresso. Eu falei, gente, para que esse negócio desse tamanho? Não, isso aqui são as mudanças legislativas. Então tinha um armário, no tamanho de uma parede aqui, que vocês não conseguem ver, mas aqui não é só essa parede, o estúdio aqui da DP Marketing é gigantesco, né? Tinha uma parede dessa aqui cheia de livro preto, né? E até você chegar na que você precisava, você já tinha lido muito, era o meu trabalho às vezes, né? Eu era office boy, falava assim, ó, você procura aqui na edição tal, 1988, a gente estava em 97, né? Imagina, tinha coisa ali de 88, 89, né? Então, era um mundo diferente. Até a pesquisa para trabalho da escola era Barça, né? Sim, aí assim, eu lembro que na época tinha um computador lá, um 486 DX2. Nossa, cara, aquilo era um negócio magnífico, porque era tela colorida, né? E aí, para abrir uma foto, né, alguma coisa, ele tinha que ser um zip, né? Tinha que ser tipo o zip que a gente teve, mas era em 4 disquetes, ele havia separado em vários disquetes, era um negócio maluco, né? E hoje a gente tem aqui, né, uma tecnologia num aparelho desse. Na palma da mão. Não tinha num foguete que foi para a Lua. Outro ponto também que eu já refleti sobre isso, na minha época, quando eu comecei, era impensável o jovem advogado não ter uma estrutura física. Não tinha como. Você tinha que atender o cliente. Eu ia te perguntar isso. Você tinha que atender o cliente, você tinha que ter um computador para peticionar, uma impressora para imprimir contrato e procuração, tá? E você tinha que ter ali como receber essa pessoa. Sala recepcionista. Eu confesso para você, não lembro de ter feito uma reunião ali importante. Já fiz assim, mas por videoconferência, nunca. Isso não era normal, não. Acho que até não podia. Teve uma época que não podia atender por vídeo, né? E aí você vai tendo essas reflexões. Quando hoje o jovem advogado ele é inserido no mercado, ele tem um barateamento no início da sua carreira, que ele não precisa, teoricamente, desse espaço físico para atender o cliente, para ter ali uma estrutura mínima para ele trabalhar. Hoje ele já consegue trabalhar se ele tiver um computador com internet, PJE, token, em tese. Então, eu vejo é muito grande a diferença, é muito grande mesmo. E como que vai ser daqui para frente? Com inteligência artificial, com as tecnologias cada vez mais avançadas. Inclusive, eu vi uma fala, não sei se foi do Fux, que estava falando sobre contratar o Google para fazer um projeto. Eu vi acho que o Barroso. O Barroso, né? O Barroso ele falou sobre isso. Então, assim, como que você enxerga daqui para frente? Eu tenho medo, um medo desconhecido. Tenho medo Nós temos já o Victor, nós já temos algumas inteligências artificiais nos tribunais superiores, STJ, STF, enfim, até o TJ tem também ali. E já é um problema. Por quê? Por exemplo, a STJ, dependendo da sua tese ou da forma como você está abordando na petição, essa inteligência artificial ela já faz uma filtragem de viabilidade ou não de dar seguimento naquele recurso, né? E às vezes, se você não tiver um trabalho humano de sustentação oral, de despacho, de entrega de memorial, morre ali, né? O STF também. Então, nós já temos ali a inteligência artificial fazendo a sua contribuição para o direito. Eu tenho muito medo porque o direito ele é muito volátil, né? Não dá para a gente deixar programado. Eu tenho bastante receio. Como seria isso? Por exemplo, eu vou definir uma tese criminal lá que, quando se tratar de, 50 quilos de maconha, pode ser concedido liberdade, mas se for 49 não, sabe? Coisas assim que as minúcias que somente que o algoritmo... a mente humana que vai nos dar aí a definição mais adequada para o caso, né? Então, eu tenho medo. É que nem dosimetria, né? Como que vai fazer isso? Não dá para fazer de maneira estática, né? Até 49,99 é isso. Porque o sistema ele vai precisar usar parâmetros, né? E então, essa evolução do direito pela inteligência artificial, ela tem que passar pela advocacia. Ela não pode partir somente do judiciário. Não pode. Isso é um absurdo, isso é uma loucura. Isso aí é uma reflexão que é importante. Quem fala pela sociedade perante um órgão que não tem eleição direta ou indireta pelo povo, enfim, é o advogado, né? Então, quando o advogado ele está lá com uma procuração, você é o escolhido
por alguém do povo para falar naquele órgão ou naquele poder que tipicamente não tem a forma de investidura pela eleição, pelo sufrágio universal. Então, esse ponto é relevante. A advocacia, ela precisa ser ouvida. Ela não pode ser deixada de lado e só ser comunicada. Isso me preocupa muito, viu? Às vezes eu fico pensando assim, e assim, não tem volta. É um caminho de ida, né? Um caminho de ida, né? Os avanços que a gente vê que acontecem, né? E são muito rápidos, e aí como que a gente administra? É claro que quando chegar a gente faz, é igual a pandemia. Eu não tenho estrutura para fazer live. Dá um jeito, no outro dia você tem que ter, né? Mas eu queria saber uma coisa que e é legal, né? Fala sobre táticas da advocacia, sobre as coisas, as ferramentas, né? Mas tem coisa que não muda, são os princípios. Seu avô usava e você usa, né? Quais são os seus princípios na advocacia? O que você fala assim, olha, isso aqui não muda com tecnologia, com ferramenta, isso na máquina de escrever ou no chat GPT vai ser igual. O que tem de princípio na sua... Isso aí é uma pergunta muito interessante e eu fico feliz de ter a oportunidade de falar sobre isso. Porque, assim, nós estamos atravessando um momento de defasagem ética na advocacia que é preocupante demais. Então, o que para mim, eu não abro mão e não tenho nenhum tipo de possibilidade de relativizar a ética profissional, principalmente quando se trata do relacionamento entre colegas, né? Eu jamais entraria em contato com um cliente seu, sabendo que é cliente seu, sem falar contigo. Se você falasse, fala direto com ele, ainda ficaria constrangido. Então, questões éticas, ou mesmo vazar informação, eu e você estamos aqui entabulando um contrato, ou, enfim, eu gravo a conversa, eu solto a informação que você me deu em off, porque eu quero ganhar a todo custo. Não. Isso aí eu não faço, em hipótese alguma. Então, primeiro, sigilo profissional. Sigilo profissional é sagrado. É sagrado, eu preciso observar isso, eu preciso ter essa concepção, né? Relacionamento com o colega. O colega, e isso no criminal, me parece que é mais solidário um com o outro, né? No civil eu vejo uma contenda maior. Ele é um colega, ele é um companheiro, ele é quem divide as agruras comigo. Eu não posso vê-lo como inimigo, eu não posso. E quantas vezes que já tive situações, eu me lembro uma vez, um caso muito específico, eu estava numa audiência, era civil, no escritório que eu trabalhava, fui para uma audiência de conciliação, esqueci minha carteira da OAB, não tinha ainda aquela carteira digital, ou se tinha ou não tinha baixado, não me recordo, certo? E a conciliadora, ou conciliador também, não me recordo, não deixou que eu sentasse. Falei, não, peraí, você tem que comprovar que você é advogado. Eu falei, não, mas eu sou advogado, olha no CNA. Não, mas o CNA não é documento oficial. E aí o colega pegou e falou assim, não, eu assumo e quero deixar registrado, certificado em ata, ele é advogado, eu conheço ele. Sim. Ele é advogado. E o CNA tem validade, sim, começou lá. Só fiz a audiência porque o colega, um cara ético, ele comprou a briga comigo, saiu de lado do cliente dele e sentou do meu lado para falar, não, ele é advogado sim. E isso me deu uma lição, caramba, realmente eu tenho que ter esse corporativismo saudável, sadio. Dentro do processo, exato. Fora dos seus colegas, né? E isso para mim, como princípio, como ética, como premissa, é inquebrável. Eu preciso, então, colocando aqui de forma bastante pontual, né? Sigilo profissional, relacionamento com o colega, relacionamento com as autoridades também. Quando já aconteceu, eu sento com uma determinada autoridade, essa autoridade me dá uma informação que vai acontecer, que é privilegiado por qualquer razão, e eu fico só comigo, não falo nem para o meu cliente. Por questão ética, questão de confiança, né? E isso que vale, é isso que importa. Quando eu vejo, e tá feio o negócio, atravessando cliente de colega, entendeu? É dureza. Juntando procuração em cima de procuração. Não, pelo amor de Deus, isso é algo que eu não gosto. E é legal, isso me deixa irritado, viu? Eu vou falar aqui, né, para os meus alunos da faculdade, né, meus coleguinhas aí, que eu chamo de cabeção. Cabeção, ouve isso aqui. Isso é a realidade. Isso não muda. Isso não pode mudar.
Porque senão a profissão ela começa a se esfacelar, né? Infelizmente, né, a gente encontra gente de todo jeito. Eu estava com um processo e aí a outra parte pagou para mim, ao invés de pagar para outro advogado. Por algum motivo, ela depositou, né, se equivocou e depositou o honorário para mim, né? Além de eu achar engraçado, porque o outro advogado ganhou mais que eu, que era da autora, né? Aí eu liguei para ele e falei, eu acho que eu recebi um dinheiro que é seu. Aí ele falou assim, porque a outra parte já tinha pago a minha cliente, a gente tinha vencido a ação, mas ela pagou de novo, né? E esse valor aqui está diferente. E não, rapaz, é o meu aqui. Eu falei, não, me passa o seu Pix. Eu achei muito estranho, porque ele ficou assim, nossa, cara, surpreso. você é honesto. Não, mas não, esse aqui é o normal, não é? Tem que ser o normal, não dá para falar parabéns para isso, né? É minha obrigação, imagina, né? Mas a gente sabe que tem problemas por aí, né? Que isso seria o motivo para o cara ficar aí um tempão tentando pegar dinheiro. Não, relacionamento com um cliente, assim, do outro colega, ou nesse caso, isso que você fez, por incrível que pareça, uma relação entre colegas, né? É algo raro hoje, que loucura. Onde nós chegamos? Pois é. Para eu me surpreender com uma atitude que deveria ser... A obrigação de Sim, qualquer um. Isso tá complicado, viu? Pedro, já tá rico com a advocacia? Não, eu vou te falar quase. O que eu vejo como a advocacia, pelo menos na minha leitura, né? Enquanto eu que só tenho ela como fonte de renda. Eu nunca vou conseguir, eu acho, ter essa segurança para falar, estou rico na advocacia. Hoje eu tenho uma segurança e eu tenho como realizar projetos, eu tenho como dizer para você que vivo bem, não tenho o que reclamar. Se eu reclamasse da advocacia, eu seria um ingrato. Mas eu não consigo ter essa... Me parece até um pouco antipático eu chegar para você e falar, estou rico na advocacia. Não sei, eu não consigo. Eu não tenho essa confiança. Olha, fiquei milionário no primeiro ano da advocacia. Não, eu tenho ojeriza a quem fica naqueles Instagrams, enfim, qualquer tipo de mídia social, falando, quer ficar rico na advocacia? Pergunte-me como, né? Fórmula de sucesso. Não existe receita de bolo para você ter sucesso na advocacia. Eu posso dizer para você que eu estou trilhando um caminho que me deixa muito confortável no aspecto pessoal, profissional, financeiro. Estou bem. Mas agora falar para você, estou rico e eu vou te dar... Vou te ensinar a comprar seu avião no primeiro ano. Não existe isso. Isso aí é balela e corram desse tipo de abordagem. Isso aí é conversa fiada. Conversa para boi dormir. O Tony Robbins fala que quando chegar uma história dessa, segure bem forte a sua carteira e ande no sentido oposto, né? Porque ele fica rico mesmo, mas fica rico vendendo curso, né? Aí é diferente. Sim. Mas o que é sucesso para você na advocacia? Sucesso na advocacia, primeiro, é você ser reconhecido como um advogado ético, um advogado que é sério, um advogado que tem ali a confiança, primeiro, dos seus pares. E aí, quando você conquista essa confiança dos seus pares, é automático, você vai ter a confiança do juiz, do delegado, do promotor. Vai chegar um ponto que aquele juiz, ele não vai nem pedir só OAB para você despachar com ele, para você fazer uma audiência. Já te conhece. Ele já te conhece. Bem ou mal, eu tenho embates, às vezes, com o juiz. A advocacia criminal, ela, às vezes, é muito ali enérgica, né? Você tem ali todo um trabalho mais, assim, eu diria, enfático, né? Muitas vezes. Mas sempre com ética e respeito. Com o juiz, com a juíza, com o promotor, o delegado, enfim, sempre. E aí isso faz com que, às vezes que eu estive em situações que estava certo e esse próprio juiz ou juíza, ele viu que confiou que eu estava certo, entendeu? Então, eu, graças a Deus, hoje gozo da presunção de que aquilo que eu estou fazendo é correto. É correto. Porque vem de um tempo eu fazendo isso de forma correta. Eu não tenho um histórico de sacanear colega, sacanear juiz, enfim, não tenho isso e não quero ter. Eu acho que o meu maior patrimônio hoje é a reputação e aquilo que eu construí do meu nome. Deus me livre meu nome ser colocado em uma situação... eu tenho esse medo, sim. Até pelo fato de ter trabalhado na imprensa, a gente sabe que, às vezes, o jornalista usa a informação que ele recebe de fontes oficiais, até você conseguir. E, olha, eu falo isso aí para os meus colegas advogados, né? Eu me considero um jovem advogado, não tão jovem, mas de imprensa eu sou velho. Então, assim... Cuidado, uma coisa é o processo, outra coisa é a imprensa.
A imprensa não trabalha com decisão transitada em julgada somente. Ele trabalha com denúncia. Informação. Ele trabalha com informação oficial, né? E, às vezes, o jornalista não precisa de muita coisa. Se tiver uma denúncia aí, tiver uma logo oficial de um órgão público... Já valida, né? O valor notícia vai para a lua. Então, é preciso tomar esses cuidados. Falar assim, não, porque está errado, porque... Não, o mundo jurídico é uma coisa, o mundo da comunicação é outra, né? Mas, assim, esse lidar, né, no dia a dia, com as autoridades, com os colegas, né? Isso a gente não aprende na faculdade, nem nos livros. Não. E eu queria saber de você assim, o que você contaria para o Pedro lá no começo? Se eu pudesse voltar lá e falar 3 coisas para ele, olha... 3 coisas? 3 coisas, eu posso falar isso, aí não dá mais tempo de mais nada. Quais seriam as 3 coisas que você contaria para o Pedro do passado? Eu acho que a primeira coisa é... insista, persista que vai dar certo, né? Legal, entendeu? É isso. Tá ouvindo isso aí, né? Eu falaria para ele, não, às vezes que o Pedro lá atrás quis, não saia do foco, vai dar certo. Isso aí para tranquilizar o coração. Tá, número 1, então, né? não desista. Não saia do foco. Número 2. Eu colocaria, embora eu me considero que sempre estive com uma dedicação acadêmica e de estudo, estude mais. Eu me daria esse conselho, estude mais. Não perca tempo, estude mais. É um outro conselho que eu daria. E um terceiro conselho, eu não consigo pensar que algo de pronto, automático aqui, mas talvez, vamos pensar que, não sei te falar realmente uma outra informação. Eu acho que não fiz nesse caminho. Ali não teriam, faça um curso de ganhar 20x. Não, eu colocaria talvez assim... parabéns por você nunca ter desviado o foco com essas coisas, entendeu? Eu sempre tive... André, você não tem noção. Quando eu via essas fórmulas de sucesso vem de antes, tá? Não é de agora. Porque agora tá depois da pandemia, virou uma sarna. Aí virou um rebuliço incontrolável. Mas já tinha, tá? Já tinha. Isso começa... Eu tive a oportunidade de discutir muito a questão do provimento de publicidade. Enquanto na formação, nós tínhamos um provimento em vigor que ele era, se não me engano, 185 de 2000. Né? 185, 187, uma coisa assim. E ele tinha... Quando ele foi criado pelo Conselho Federal, a ferramenta ou rede social mais evoluída era o Orkut. Então, olha só o que a gente está falando. E ele até ano passado, retrasado, não me lembro ao certo, 2021 talvez. 21. Ele estava em vigor. Então, existia um anacronismo muito assim, significativo entre esse instrumento normativo e o que nós tínhamos na prática. E aí, nesse anacronismo, surgiram mais várias e várias pessoas aproveitadoras que tomaram o dinheiro da turma, né? Eu juro, eu ficava em pânico. Eu ficava, assim, desesperado. Enquanto eu exercia a presidência da Comissão da Jovem Advocacia da OAB Mato Grosso, eu nunca trouxe nenhum tipo de aproveitador ou vendedor de terreno na lua. Nunca. Eu queria que a advocacia ela ouvisse quem era sério, quem eu tinha admiração, quem eu via que aquilo que lhe fosse nos colocar como informação era, de fato, um caminho interessante. Nunca receita de bolo. Nunca receita de fórmula mágica. Legal. Eu tenho isso aí, porque assim, até a ideia do podcast é essa, ouvir pessoas, né? E eu gosto muito de ouvir pessoas que têm muita bagagem, então vêm lá de trás, né? E também pessoas que são jovens, que têm uma experiência e participaram de algumas situações, né? Então, assim, e aí eu te pergunto, o que você... Eu já sei qual que é o terceiro, você não lembrou. Isso aí ia colocar lá, não compre armários para o escritório. Pode ser, é uma boa, é um bom conselho. Que eu daria, eu ia gastar menos. Eu ia gastar menos. Na verdade, eu faria a composição do meu escritório em outro layout, totalmente diferente. Um espaço, por exemplo, nessa primeira composição não tinha espaço para videoconferência. Eu não tinha onde colocar a câmera. Eu ficava tudo um negócio meio... Hoje eu tenho. Você vai na minha sala de reunião, eu tenho uma televisão para eu reproduzir o que eu estou escrevendo para o meu cliente quando eu estou... Não tinha isso. Então, o layout, a estrutura física do escritório é outra. E eu tive que fazer essa adequação. E sabe o que eu quero ter no meu escritório? Ainda não dá, né? Eu ainda estou organizando minha estrutura. Eu quero ter um PlayStation 5 lá. Isso é legal. Porque é o seguinte... Eu sou entusiasta disso. Você trabalha com criatividade, não é? Chega uma hora que você não sai mais nada.
né? Uma partidinha ali. Você vai lá, joga um FIFA, um Fórmula 1. O FIFA eu gosto bastante. Aí depois você volta. O Fórmula 1 eu tentei, só que eu quero ter experiência. Tem o iRace, que me parece que é bem legal, e tem o Fórmula 1 não, mesmo. eu tenho. Tá convidado pra gente jogar uma partida. Eu queria ter experiência de jogar no... Dá pra pôr aqui, Disney? Um dia, não? Fórmula 1 aqui no volante. Eu tenho. Eu joguei no controle não dá. Não. Tem que ter o volante. Agora, futebol, sou muito bom, modéstia à parte. Eu sou ruim aí, então você me ensina o futebol, eu te ensino o Fórmula 1. Eu tenho o 23 lá. Eu tô com 23 também. Não, não é mais, agora não é mais por nome, né? Agora... Não, eu tenho o Fórmula 1 23. Você tem o FIFA, qual é agora virou 24. Isso, exato. Eu tenho esse daí. Aí, tá vendo? Play 4 ainda, tá? Pois Você tá no 5 pelo jeito. Mas eu tô no 5, peguei agora. Comprei para as filhas, pro dia das crianças. Mas atualizar. Porque assim, a gente trabalha com criatividade, né? Eu quero ter um espaço, não só com videogame, mas pro cara ler, para ele pensar em outra coisa. Porque quando a gente sai, é aquele esquema do Sherlock Holmes, né? Então, a estrutura da ideia do Sherlock Holmes é o quê? O cara tá procurando uma saída, vem o Watson e fala uma coisa que não é, mas a partir daquela coisa que não é, ele acha aquilo que é. Ele fala assim, é elementar, meu caro Watson, né? Porque aí, a partir daquele insight, ele consegue fazer uma conexão, né? E a criatividade é isso. É claro que você não vai ficar tarde jogando videogame, né? Mas você sai daquele lugar, né? E acaba vivendo uma outra realidade. Mas eu faço isso, sabia? Eu tento quebrar. E como? E aí, às vezes até com videogame mesmo. Se eu estiver em casa, eu faço. Às vezes eu estou construindo algo muito denso, complexo, 6 horas ali... É a água que você toma lá para trocar o vinho, né? 6 horas ali e tudo. Peraí, eu preciso deixar isso palatável novamente. Então o videogame ajuda o direito. Me ajuda. Ajuda o direito. Legal, tá vendo? Isso é algo que eu gosto muito, viu? Para mim é realmente inspirador. E aí quando você fala da questão da criatividade, eu concordo contigo, sabia? Ele tem sim... Eu gosto muito dessa ideia. Muito claro que eu não comprei para mim, quero deixar aqui bem claro, né? Eu comprei para as minhas filhas. Eu acredito nisso. Né? No Dia das Crianças, sim. Inclusive, utilizei, né, ali. Né? Eu tenho 2 filhas, a Gabi e a Duda, né? Tem 9 e 5 anos. Eu sei que você é pai recente. Sim. E aí, tá com o olho vermelho e não tá dormindo, pelo jeito. Eu tô nessa fase. E você acredita que a minha filha que tem agora 20, tá com 16 dias hoje, na 16 verdade. Nossa, então você não tá dormindo mesmo. Ela já tá querendo dar 5. Ela tá querendo? Só que eu tô tentando convencer a minha esposa que ela já fez esse pedido pra mim, em forma de choro, e ela não tá acreditando em mim. Olha, né? Como chama a esposa? É a doutora. Glenda, sócia minha, inclusive. Doutora Glenda, é o seguinte, as crianças conseguem se conectar com os pais sim. E pedir o PlayStation 5. Eu tô tentando. A gente tá fazendo propaganda pra Sony aqui, tá né? Vendo? Mas assim, acredite, isso acontece. Né? Eu posso endossar isso. Mas o desafio agora, primeiro que quando você enxerga essa fase inicial da maternidade, da paternidade, para a mulher realmente é muito mais difícil. Você vê que não tem condições, é impossível. Né? E aí você começa a ter um outro olhar para a mulher advogada. E para o advogado também está sendo difícil. Eu estou ficando mais em casa. Hoje eu fui para o escritório que eu tinha algumas reuniões. Estou indo para o escritório nesses dias iniciais. Eu estou naquela fase de adaptação da rotina. Está bem complicado, porque aí você tem aqueles turnos infindáveis da noite, porque você tem que ajudar aquilo que você pode, né? Nesse momento inicial, o pai fica muito limitado, mas eu posso dar banho, eu posso trocar, eu posso ajudar, desde pegar uma água, eu posso. E o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Mas realmente exige muito, inclusive, um desgaste físico mesmo, né? Como que é ser casado com uma advogada? É maravilhoso. Eu amo ser casado. E principalmente com minha sócia. É maravilhoso. Eu gosto muito. Recomendo, inclusive. Esposa, advogada e sócia, né? E quando eu fico longe dela, eu fico com saudade. Inclusive, já tô com saudade dela aqui. Olha só, que cara romântico, né? Ele realmente quer o videogame, gente. Eu percebi, né? E como que agora, sendo pai, né? Eu sei que vira uma chave na cabeça da gente. Essa chave vira lá quando você descobre que estão grávidos. Que já é o primeiro, cara, vou ser pai, né? Comigo foi a primeira vez que eu vi o choro. Deu um clique assim que eu falei assim, gente, tem um ser humano que depende de mim, né? Então, eu converso muito com minha esposa sobre, pegando esse recorte da sua fala do tem um ser humano precisando de mim. E não é que tem um ser humano precisando de mim no momento do choro. Tem um ser humano precisando de mim o resto da vida. E se Deus quiser, eu partirei desse plano terreno primeiro do que ele, né?
E é muito louco isso, né? É algo assim, a conexão que é formada entre pai, mãe, filho e filha, enfim, é algo que a gente não consegue fazer a representação em palavras, né? Então, realmente eu sou muito reflexivo quanto aí pegando esse ponto específico de ter alguém que agora vai para o resto da vida precisar de mim e eu não tenho condições, não tenho espaço para falar, peraí, eu não vou te atender. Não existe isso. Para aquele ser humano, você vai estar sempre disponível. Isso, para mim, é algo que me chama a atenção e me deixa muito feliz, né? O sentimento, o que isso representa é só coisas positivas. Hoje eu vejo assim tudo que envolve esse ponto específico, né? Eu não consigo. Tem muita gente que questiona, né? Fralda, questão financeira, isso é tudo de menos. Pequeno, né? Isso é tão pequeno perto do que é a maternidade, a paternidade, a relação pai-filho, enfim. Eu amo isso. E sabe o que me pega nisso? Assim, que a gente tem, né, uma profissão que se você correr, você vai conseguir alguma coisa para dar um certo conforto. E aí uma coisa que me pega assim, cara, é aquela pessoa que não tem nada. Eu fico pensando nisso também. Cara, viu? Nesse calor, não tem um ar-condicionado, não tem a fralda, não tem o remédio. Eu penso nisso e eu juro para você, eu não consigo reclamar da minha vida. Porque olha as coisas que eu tenho, poxa vida. Você imagina aquela família que não tem o mínimo existencial infelizmente a maioria, se a gente for colocar em números, né, aquilo que precisa mesmo para a pessoa ela ter uma dignidade, e nós somos privilegiados. Só de estarmos aqui é um privilégio muito grande, nós temos que reconhecer isso, porque nós não temos direito de reclamar, não. Ser pai mudou o seu jeito de olhar a advocacia? Eu não sei se... assim, não, acho que não. Você não pensou nisso? Não, nunca pensei nisso. Não, porque eu acho que eu sempre vi a advocacia como algo muito dentro da solidariedade. Eu posso até estar no caminho errado, mas eu não consigo colocar o contrato do meu cliente à frente do problema dele. Eu não consigo. Hoje eu tenho situações e mais de um cliente que falou comigo, olha, eu sei que a gente está precisando ajustar a nossa condição contratual, mas me ajuda com isso, me tira uma dúvida quanto a isso. E eu sempre deixei claro, eu não quero vincular a nossa relação apenas com o dinheiro. Ao dinheiro. É claro, vai chegar um momento que eu vou falar para você, eu não consigo mais. A carga de trabalho que eu estou desempenhando não acompanha aquilo que eu preciso, né, da contrapartida. Mas eu não vejo que é elementar, eu não vejo que é substancial isso. Então, esse olhar mais solidário, esse olhar de devoção, esse olhar de entrega, disponibilidade, que é o que a gente tem que ter com o filho, inclusive, eu já tinha e já carrego comigo. Então, é o contrário, você está usando coisas da advocacia ali na vida pessoal. Sim, né? E me parece assim que quando se trata de relação cliente-advogado, isso é um outro ponto que a gente não aprende na faculdade e que nós não temos ensinamentos técnicos, né? Apenas, sim, às vezes... que é vida, né? Exato. E aí eu fico muito tranquilo para falar para você que o que eu priorizo é, sim, tentar atender esse cliente, resolver o problema dele e aí sim ter uma contrapartida justa, mas isso é algo colateral e não principal. Cara, a nossa conversa está muito legal, o tempo está quase no fim e dá uma tristeza, dá vontade de ficar 4 horas conversando. Quando eu falo isso, o Disney ali fica preocupado. Mas assim, quando foi que a sua advocacia você sentiu que decolou? Porque a gente sabe que tem um momento de plantar e um momento de colher. Né? Em alguns momentos a gente está plantando e colhendo, né? Fala assim, você planta com uma mão, colhe com a outra, você tem que comer, né? Você está na luta, mas quando você fala assim, não, agora engrenou, como que foi isso? Como que o cara que ainda não chegou nesse lugar, o que você fala para ele? Eu repito aquilo que eu puder fazer enquanto pessoa que já errou, né? E dando aqui uma sugestão, né? O que eu posso falar para essa pessoa é não desistir, persistência. Eu não consigo te dar um marco temporal para apontar, foi a partir daqui.
mas eu consigo te colocar que foi gradual e foi algo que, quando eu me dei conta, estava acontecendo. Então, é muito sutil. As coisas começam a ter ali... não é só a vitória. Olha só, a gente voltando, né, naquilo que se refere à advocacia, não enquanto apenas vitórias, não enquanto apenas liminares, mais uma liminar deferida. Não, isso é o de menos, né? Eu acho que você começa a ter esse retorno, essa segurança financeira com o tempo, com confiança, você confiando naquilo que você está fazendo, as pessoas confiando em você. Então, eu não consigo estabelecer para você um prazo, um marco, um tempo, não consigo. Mas é um movimento. Mas eu consigo te colocar exatamente isso. É a constância do movimento, nunca parar, nunca desistir. Vai até o final, vai dar certo, entendeu? Faça dar certo, que eu tenho certeza que vai chegar o momento que você vai sentir. No começo você não sente isso. Mas depois da insistência, da persistência, aí você começa, opa, isso aqui tá bom, hein? Caramba, nossa, esse trem aqui realmente dá para viver com isso. E vai chegar um momento que vai virar, eu tô seguro, você com segurança você começa a melhorar seus honorários, tem isso também. Inicialmente você vai cobrar para comer, depois você vai cobrar o que realmente aquele serviço vale. Tem isso também. E eu cheguei a ter essas reflexões quando eu comecei a falar, peraí, eu não preciso fechar isso por tanto. Esse serviço vale tanto. Você quer me contratar? É isso. E a pessoa contratou, falei, caramba, podia ter pedido um pouquinho mais. Né? Então, é isso, vai chegar a esse ponto. Não desista. Insista, persista, que eu tenho certeza que você vai encontrar o sucesso que você merece. Muito legal. Você vê que a gente percebe uma recorrência nas pessoas que deram certo, né? Elas vão explicando, e geralmente essa é uma fala, olha, continue. Né? Eu gosto de brincar com a brincadeira da fala da Dory e do Nemo, né? Continue a nadar. Continue a nadar. Não para. Porque quando a gente vai continuar, as coisas vão se abrindo. De repente, a gente está dando cabeçada numa situação, aí você vê uma outra ali, porque você está em movimento. Né? A vida é movimento. Né? Quando chega um advogado hoje no seu escritório novo, assim, para trabalhar com você, ou chega ali para lidar contigo, né? O que você percebe que é a limitação que você... Às vezes não fala para não ser deselegante, mas você gostaria de falar assim, vem cá, olha, assim não, faz assim, o que você gostaria de falar? O que geralmente passa pela tua cabeça? Tem várias nuances isso, tá? E eu tenho a felicidade de ter muitos amigos que estão começando. Eu tenho essa facilidade de lidar com a jovem advocacia, né? E aí, fazendo um pequeno parênteses, eu tenho comigo 3 grandes bandeiras ou estándares, enfim, que eu carrego, né? A jovem advocacia, porque fui presidente, tenho a vivência, sei o que é o desafio da jovem advocacia, a defesa das prerrogativas, fui diretor de prerrogativas da OAB Mato Grosso, então eu sei o que é uma autoridade violar a sua prerrogativa no seu exercício profissional, eu sei o peso e a consequência disso, e por fim o ensino jurídico, sou professor, você é professor, nós temos que melhorar o ensino jurídico. O ensino jurídico, ele está passando por um momento muito delicado. Então, esses 3 pontos, eles respondem essa pergunta, porque eu vejo o jovem advogado inseguro, tá? Desconhecedor das questões éticas e também de prerrogativas, e sem uma base, sem um ensino jurídico de qualidade. Nós temos ali, muitas vezes, um jovem advogado que ele tem deficiência... no básico, né? Sim, de questões ortográficas básicas, né? De questões ali de relacionamento interpessoal, né? E de questão até de cordialidade, educação. Eu vejo vários colegas que têm uma dificuldade já naquela arrancada inicial, que eu percebo esse colega vai ter problema, mas não falo por uma questão de etiqueta, né? Eu não vou chegar apontando dedo para cada um, eu vejo isso. Mas eu também preciso destacar que é uma geração muito boa, né? Uma geração que tem uma habilidade maior com a rede social do que eu, que tem uma habilidade maior com o programa, essas coisas, do que eu. Enfim, nós temos também os pontos positivos, mas eu percebo, sim, que os colegas que estão ali iniciando, e eu não sei porquê, mas um número bastante preocupante, tem essa, talvez, dificuldade que eu não via em outros colegas, com questões básicas para você desempenhar. Talvez a falta de leitura, eu não sei se é isso. Talvez a falta da escrita. Muita tela e pouco livro. Não sei, eu não sei responder, mas existe sim hoje uma trava aí cognitiva no que se aplica a essas questões aí ortográficas, enfim. Como que vai ser o Pedro Henrique Marques no futuro? Eu espero
ter ali no futuro a mesma mentalidade de ética e de atuação profissional que eu tenho hoje, né? Espero que eu consiga conquistar ainda mais respeito, ainda mais confiança de todas as pessoas que me cercam. E, sendo muito sincero, no futuro, eu espero de verdade que eu ainda seja advogado. Então, essa é a minha perspectiva para o futuro. E um advogado assim, eu diria, agradável para os colegas, um advogado respeitado pelo cliente, pela parte contrária. Tem isso também. Eu vejo vários. O Ciel esteve aqui. O Ciel é um advogado de renome, um advogado respeitado. E eu quero ser uma pessoa que realmente conquiste esse respeito, não só dos meus colegas, do meu cliente, da parte contrária, do juiz, do promotor, enfim. Essa é a minha idealização do Pedro daqui a alguns anos. Muito massa. Fique à vontade aí para suas considerações finais. Eu queria ficar conversando aqui até o final do dia. Mas... Eu agradeço, né? Eu preciso fazer essa menção especial ao convite. Fiquei extremamente feliz. Esse programa, esse projeto, eu falei em off, agora falo na frente das câmeras para você. Você está ocupando um espaço que ele estava vago, né? Nós temos aí aquela premissa básica que o universo ele abomina o vácuo, né? Ali o vazio, e você vem preencher ali um espaço importante. Eu gosto demais desse conteúdo, esse conteúdo orgânico, esse conteúdo que vai contribuir para a advocacia. Quero desejar aqui vida longa a esse projeto. Estarei sempre à disposição para retornar aqui. E, mais uma vez, só tenho a agradecer a oportunidade de ter esse bate-papo tão agradável contigo. Pedro Henrique Marques, senhoras e senhores, obrigado, viu, meu irmão? E assim, você que está na advocacia, você que está caminhando, segue firme, você viu aqui o recado de um advogado experiente, que está dando certo, que vai, né, que já está em voo de cruzeiro e vai cada vez mais longe, né? É esse que é o caminho que a gente tem que conhecer para poder modelar, para poder imitar aquilo que for boas práticas e continuar firme, né? Então chegamos ao final do nosso podcast, agradecendo aí aos nossos apoiadores, o Instituto Mário Cardi Filho e também Centro-Oeste Energia Solar. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com os amigos, manda para os colegas e, se você tem alguma dúvida, fale aqui nos comentários. Ajude a espalhar a notícia, né? A gente se encontra no próximo programa e por aqui o ponto é você melhorar na carreira, conhecimentos, melhoria na atividade profissional e ser aí um advogado melhor, tá? Então, um grande abraço para você e a gente se vê no próximo programa. Até mais!